Olá, eu sou Otto Gustavo de Ávila Azevedo, acadêmico de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, bolsista PIBIC CNPq e orientado pelo professor André Belli Mariano. E hoje vou falar sobre o meu trabalho, desenvolvimento de sistema para biorremediação a partir de microalgas mobilizadas em fotorreatores ou imobilizadas. Então esse é o cronograma que a gente vai passar por hoje, a começar pela introdução. Então, primeiramente, sabe-se que existe um problema de abastecimento global de água, na maneira que a demanda por água cresce à medida que a população também cresce. Entretanto, atividades urbanas, industriais e agropecuárias contaminam e inviabilizam o consumo dessa água. Dessa forma, faz-se necessário que sistemas de tratamento de efluentes sejam desenvolvidos. Entretanto, os sistemas convencionais ou possuem muitas etapas, ou são muito caros, ou acabam gerando um lodo excessivamente, que também precisa ser tratado. Então, nesse contexto, os sistemas baseados em microalgas se fazem como uma alternativa viável aos sistemas convencionais, com o benefício de que as microalgas também são fixadoras de carbono, então amenizam o efeito estufa, e também geram biomassa que tem alto valor agregado. Entretanto, nos sistemas com microalgas, o processamento downstream é muito custoso, então a separação da célula do meio é muito cara. Dessa forma, uma maneira de amenizar isso é através das técnicas de mobilização celulares, como a adsorção ou encapsulamento em gel dentro de um polímero. Então, agora trazendo alguns trabalhos já feitos da literatura, a gente tem 3 artigos, os 2 primeiros utilizando microalgas mobilizadas pela técnica de encapsulamento em gel com alginato de sódio, que é a técnica e o polímero mais estudados quando a gente fala de mobilização de microalgas, e o terceiro que utiliza microalgas livres. Então, o primeiro trata efluentes de fazendas de camarão e ele consegue atingir 71,5% de remoção do fosfato inicial nas primeiras 24 horas desse efluente. O segundo usa um efluente provindo da fazenda de carne e também reduz, em média, 80% a 90% do DQO, do nitrogênio e do fosfato ao longo de 7 dias. E o último que utiliza um processo com microalgas livres e 3 microalgas diferentes em 3 cultivos subsequentes, então é um processo de 3 etapas, consegue uma remoção de 80% do nitrogênio total. E agora, nesse trabalho, o objetivo era comparar os sistemas de biorremediação dos efluentes com microalgas livres e imobilizadas por encapsulamento em gel com alginato, para comparar a capacidade de biomassa de cada um deles e também o potencial de remoção de nutrientes de efluentes derivados de dejetos suínos. E como a gente fez isso? Então, o meio ele era formado por 3 diluições de dejetos suínos biodigeridos. A microalga utilizada foi a Tetradesmos oblíquos, da linhagem LGMM meio invertido, que é a da imagem ali da esquerda. E a imobilização celular seguiu misturando a biomassa microalgal do inóculo com alginato de sódio 1% e misturando, gotejando, como está na imagem ali do meio, uma solução de cloreto de cálcio 0,4 molar e agitando constantemente. Dessa forma, os beads ou as esferas de microalgas foram formadas e deixando repousar ali por alguns minutos, eles se solidificaram. Depois disso, o microalga, tanto imobilizada quanto o inóculo das microalgas livres, foram inoculadas nos efluentes e foram monitorados durante 10 dias por análise gravimétrica. E também uma parte do meio foi coletada e armazenada para depois fazer a análise dos nutrientes e ver se eles estavam sendo removidos ou não. E agora, partindo para os resultados, a gente encontra as microalgas imobilizadas com essa linha tracejada, pontilhada. Então, a gente observa que, para as 3 concentrações, a microalga imobilizada obteve mais rendimento de biomassa. E, para ambos os sistemas, no cultivo com 10% de efluente, a gente obteve os melhores resultados de produção de biomassa. Provavelmente, a microalga era inibida nas outras concentrações. E agora, olhando tanto para a taxa de remoção de nitrogênio quanto de fósforo, a gente não enxerga tanta diferença entre os 2 sistemas, mas os 2 foram satisfatórios para remover os nutrientes. O nitrogênio em torno de 80% e o fósforo aproximadamente 98%, 99%, então praticamente todos os nutrientes foram consumidos de fósforo. E como conclusão a gente chega que a biomassa cresceu mais nos sistemas imobilizados, mas a taxa de remoção foi parecida para os 2 sistemas. Em trabalhos futuros, o que a gente recomendaria ser estudado seria fazer uma análise econômica dos 2 sistemas, então ver se essa biomassa adicional que é produzida no sistema mobilizado paga os reagentes adicionais e os sistemas também. E, por último, fazer testes em escala piloto e a aplicação da biomassa recuperada da mobilização para ver se a gente consegue crescer isso e depois aplicar essa biomassa em outros processos. Aqui estão as referências. E agradeço ao CNPq, ao FPR, ao professor André e à pós-doc Ana, aos colegas também e à equipe que me ajudaram durante todo o projeto. Obrigado.